Agora assistiremos à terceira palestra intitulada League of Legends: Como Ser um Bom Jogador, de Fernando Ribeiro, graduando em Administração Pública pela Unirio. Olá, meu nome é Fernando Ribeiro, eu sou graduando de Administração Pública pela Unirio e hoje no Seminário Internacional de Estatística com R eu vou apresentar uma palestra com o tema, como vocês estão vendo aí na tela, League of Legends. League of Legends, para quem não sabe, ele é um jogo de computador, ele já existe um pouco mais de 10 anos, sendo considerado durante esse tempo, por muitos anos, o jogo mais jogado do mundo. Então é um jogo bastante popular e é um jogo que possui muitas informações, muitas nuances, muitas variáveis que a gente consegue analisar usando as ferramentas que o R nos disponibiliza. Então, até pelo seu apelo popular e pela sua gama de informações, é um tema bastante interessante para a gente aplicar as ferramentas, né, que o R nos disponibiliza. Então, eu vou dividir essa apresentação em duas partes. A primeira parte vai ser um pouquinho mais curta. Eu vou falar um pouco sobre o jogo, vou apresentar as informações, o que é o jogo, como ele funciona. E na segunda parte eu vou destrinchar essas informações no R, destrinchar essa base de dados no R e como a gente pode manipular essas informações dentro do R. Beleza? Então, aqui um breve resumo do jogo. Como eu disse, ele já tem um pouco mais de 10 anos. Foi criado em 2009 pela Riot Games. É um jogo de MOBA. Os jogadores se enfrentam em equipes de 5 contra 5 no time azul e o time vermelho. O objetivo é destruir o Nexus inimigo, num formato que mistura elementos de MMORPG com um Tower Defense. O objetivo é, óbvio, é destruir o Nexus inimigo, como eu disse anteriormente, é o que leva à vitória. E você deve defender as suas torres, né? Evitar que o time inimigo destrua as suas torres. Então, era um gênero inovador à época do seu lançamento. Em 2020 era considerado o jogo mais jogado do mundo. Durante vários desses 10 anos foi considerado o jogo mais jogado do mundo. Então, como eu disse, é um jogo que tem bastante apelo popular. É um jogo bem incluso no mainstream. E ele possui atualmente no ano de 2020, ele possui mais de 100 milhões de jogadores registrados e milhões de jogadores ativos diariamente, né? Aqui eu trouxe um pequeno vídeo para a gente ver o que é o jogo, né? Dar um apoio visual, né? Sobre o jogo. Aqui tem vários itens, né? A gente pode ver que tem vários itens que influenciam. A gente precisa comprar esses itens para o campeão ficar um pouco mais forte. E tem essas três rotas onde os jogadores se enfrentam. Além dessas três rotas, é, na selva, né, possuem esses monstros que concedem buffs, concedem ouro, cada qual com a sua importância, influenciam na vitória de maneira mais ou menos significativa. São objetivos como todos os outros, né? Além dessas torres, que, como eu disse, é o ponto central, defender suas próprias torres. Então, é meio que nisso que gira o jogo, né? O ponto central do jogo. Aqui a gente possui uma gama de campeões, eles são todos campeões, são todos não, são quase todos os campeões disponíveis. Provavelmente há novos campeões lançados. Atualmente há 155 campeões, não é uma variável que a gente consegue analisar, embora os campeões possuam taxas de vitórias maiores ou menores do que outros, é uma questão que varia de atualização para atualização. Então é muito volátil, né? Para a gente analisar essas informações, eu vou acabar focando o estudo em coisas mais estáveis. Além de que os campeões eles são melhores dependendo da habilidade pessoal de cada um, então é uma coisa talvez um pouco intangível da gente analisar nesse primeiro momento. Nesse mapa eu trouxe, né, vários objetivos. Todos esses elementos que estão descritos no mapa são objetivos. É claro que a gente não vai analisar todos, mas a gente tem a localização, né, de todos os objetivos do jogo, além dos vários objetivos que não estão descritos aí, como
abater campeões ou colocar sentinelas são coisas que não são fixas no mapa, né? Bom, aqui eu trouxe uma pequena relação das variáveis, né? Além das que eu já disse anteriormente, são dois nexos, então o jogo termina quando um dos dois nexos são destruídos. 150 campeões únicos, salvo tiver lançado algum novo recentemente. 22 torres a serem destruídas. É claro que as torres não precisam todas ser destruídas, né? Mas quantos mais torres destruídas, mais fácil é chegar na vitória. Tem a variedade de monstros e buffs que eles concedem, como eu já mostrei no vídeo anteriormente. O ouro que é acumulado ao longo da partida, que isso acaba se convertendo em itens, e isso deixa os campeões mais fortes, o que acaba influenciando na vitória também, né? O abate de tropas também concede ouro. E as sentinelas de visão, que são uma vantagem mais subjetiva, mas a gente vai conseguir ver ali pela análise que também acaba concedendo uma vantagem. Eu vou passar para uma segunda parte agora, onde a gente vai conseguir observar essas informações no R. A gente vai conseguir observar essas informações melhor com gráficos e com tabelas. Então é isso. Bom, agora a gente está aqui para a segunda parte no ambiente do R, né? Na verdade não no ambiente do R propriamente dito, isso aqui é o Google Chrome, como vocês podem perceber. Mas uma apresentação criada a partir do R Markdown, possibilitada pelo R. Então, essa primeira parte da introdução, que é o jogo, já apresentei, né, num primeiro momento, né? E talvez uma coisa que eu tenha esquecido de mencionar são sobre os nexos, né? Esses dois núcleos nas extremidades do mapa, que a destruição deles é o que combina no fim da partida e define o vencedor, né? Para essa análise eu escolhi essa base de dados disponível no Kaggle. Ela possui aproximadamente 26 mil jogos, 26 mil observações, né? E ela está disponível nesse site aqui, nesse link aqui, né? Que são jogos do Raelo, que são os melhores jogadores no ano de 2020. Ela possui três bases distintas, né? Esse link possui três bases, que é em relação ao Master, o Grandmaster e o Challenger. Eu escolhi analisar o Challenger por uma questão que os jogadores são melhores, os jogadores sendo melhores, eles aproveitam melhor os objetivos, então a gente consegue ter uma clareza maior da influência, né, dessas variáveis. Bom, vamos dar uma olhada nessa base de dados no R aqui. Bom, ainda não carreguei, né, a base de dados, ela está aqui, vamos dar uma olhada nela. Ela vem, ela vem dessa maneira, né? 0, 1 aqui são variáveis qualitativas, ela vem 0, 1 como verdadeiro ou falso. Até Baron Kills, aqui já é Dragon Kills, aqui Blue First Inhibitor, até essa aqui são variáveis qualitativas. Mas ele vem em forma de verdadeiro ou falso, de 0 e 1. Então, para ter uma visualização melhor, eu alterei, né, o tipo de variável aqui. E aqui eu usei a função gsub para a gente poder ter uma visualização mais clara, né, dessas variáveis. É uma função bem legal e a gente consegue alterar, né, o nome das variáveis. É claro que se nesse caso, como era só verdadeiro ou falso, era mais simples. Então foi uma alteração bem legal e que melhora, né, a visualização da base de dados. Vamos continuar a palestra na apresentação, né, que eu fiz lá no R, aqui no Chrome. Bora! Então aqui a base de dados, como eu disse, essa aqui também eu usei uma função, usei a função datatable da biblioteca DT, que possibilita a visualização aqui no Google Chrome, no R Markdown. É bem interessante também, eu acho que auxilia, né, nesse tipo de apresentação, né? Então, vamos dar uma olhada nas variáveis, né? Nessa primeira variável aqui, ela é em relação à duração dos jogos. A gente pode ver que os jogos têm 1435 segundos de média. Isso está em média 24, 25 minutos. Teve um jogo que durou 180
190 segundos, isso é inacreditável, né? São menos de 3 minutos, não dá nem para eu saber o que aconteceu nessa partida para ela terminar tão rápido. E um máximo de 3.301 segundos, isso dá aproximadamente 55 minutos, mas não é uma coisa exorbitante. Eu mesmo já joguei partidas que duraram mais que isso, mas nessa amostra aqui o máximo foi isso, né? E, bom, sobre outras questões, o Challenge Blue Kills talvez eu não tenha mencionado, mas na base de dados a gente tem a visualização, né? Vamos retornar aqui. A gente tem a visualização do time azul, né? A visão do time azul, e lá no final a gente tem a visão do time vermelho. Eu acabei por analisar só um dos lados, né? Porque acabam sendo questões espelhadas na maioria dos casos, então não é ia ficar um pouco repetitivo, então escolhi analisar só um dos lados. A gente pode até ver aqui, como eu estou dizendo, a média, né, de abates, de kills, ela é muito parecida, a média de assistências aqui também é muito parecida, né, quase com algumas discrepâncias no máximo e no mínimo, mas são outliers, né, não é o padrão, né. A mesma coisa no Gold, uma pequena diferença aqui, mas praticamente irrelevante. Tem algumas particularidades em relação ao mapa, eu usei aqui como para mostrar que havia, né, esse espelho, que os times eram equiparáveis. Tem a visão do time azul de vitória e derrota, é um gráfico praticamente espelhado, praticamente 50-50, então não há muito essa vantagem, né? O mapa ele tem algumas peculiaridades, né, em relação ao objetivo. Então, alguns objetivos são mais fáceis para um lado ou mais fáceis para o outro, em função do seu próprio desenho, né, do seu próprio formato. Então a gente pode ver que o azul tem uma certa facilidade pequena, né, em relação à destruição de torres, e o vermelho tem uma vantagem em relação aos dragons. Os dragons a gente pode ver que no Baron aqui, que é um outro objetivo, que é talvez o objetivo mais importante do jogo, a discrepância é bem maior, mas é importante ressaltar que o Baron você faz 1 ou 2 no jogo, geralmente, no máximo, e o Dragon você consegue fazer 5, 6, então essa vantagem, apesar dela ser menor, né, e parecer que o azul tem uma vantagem muito grande, essa vantagem do vermelho se repete mais vezes. Então é legal da gente ter essa percepção também. Bom, em relação à duração do jogo que eu já tinha falado anteriormente, né, aqui a gente tem uma concentração na altura dos 1.500 segundos ali. E o Gold, que tem uma concentração na altura dos 50 mil ali, que é a média, né? Aqui a gente tem uma igualdade, a gente vê um gráfico dos abaixo do azul e vermelho, que é praticamente um espelho, né? Tem alterações muito, muito pequenas em relação aos abates do time vermelho e do time azul. Então, mas a gente acabei fazendo uma correlação entre esses abates e o total de ouro. A gente pode ver aqui que os abates influenciam de forma bem significante, né, no total de ouro. Isso para quem joga o jogo, é uma questão até bem óbvia, né? Porque os abates eles geram uma quantidade de ouro e isso acaba criando uma bola de neve. Então é uma correlação positiva aqui, bastante positiva, mostrando a correlação entre essas duas variáveis. Aqui tem uma relação que já não é tão óbvia, né? Em relação às sentinelas colocadas. As sentinelas são alguns objetivos, são os utensílios do mapa que você coloca, os itens que você coloca no mapa, e eles conseguem a visão de quem estiver passando ali, é como se fosse uma câmera, né? E a gente vê que essa sentinela de visão, elas, embora elas concedam essa vantagem de conhecimento da localização do inimigo, elas não influenciam de maneira tão significante. A gente pode ver uma inclinação bem pequenina aqui, com um coeficiente de correlação de 0,1, que é bem pequenininho. A relação é uma relação bem fraca, mas de qualquer forma ainda há, né, uma pequena influência. Aqui tem
Uma outra correlação entre a destruição de wards e a destruição de torres. Isso faz um pouco de sentido, embora não seja tão significante, né? Essa relação, aqui é fraca para moderada. Ela faz sentido porque você destruindo torres você consegue mais mapa, e destruindo mais mapa você consegue ter mais espaço para destruir essas sentinelas, né? Essa sentinela de visão do time inimigo. Bom, aqui eu fiz um teste aqui quadrado, né, para poder constatar, né, sobre essas análises que a gente está fazendo. Então eu fiz uma correlação entre o primeiro abate, se ele influencia na vitória, e a gente vê através dos resultados, né, com o p-valor dando esse 0,00037. Então a gente fica com essa hipótese de H1, de que existe uma relação, né, entre as duas variáveis, entre o primeiro abate e a vitória. Então a primeira kill no jogo, né, ela já influencia em algum grau em quem vai sair vencedor da partida. A primeira torre com o primeiro dragão, mesma coisa, tem um coeficiente bem extenso aqui no teste de Pearson, e também mostrando que existe uma relação entre as duas variáveis, né? Isso aqui, para quem conhece o jogo, não é tão óbvio, mas faz um sentido, principalmente a torre da rota inferior, quando ela é destruída, ela abre bastante espaço para esse dragão, né? Ou vice-versa, o dragão também abre espaço para a destruição da torre, de certa forma. Aqui num teste de normalidade de Shapiro, né, apliquei nessas três variáveis, apliquei na quantidade de kills do time azul, nas wards colocadas pelo time azul também, e nas torres destruídas pelo time azul. Então todas têm um p-valor inferior, né, a 0,05. Então para essas análises, para esses testes aqui, a gente vai acabar usando o teste de Wilson mais à frente. Então apliquei três hipóteses, né, que era as vitórias. É claro que todas as variáveis elas culminam na vitória, elas têm interesse em culminar na vitória, então acabei preferindo usar as vitórias como padrão, né, como ponto central da análise. Então fiz essa análise aqui, né, em relação às wards colocadas, os abates e a torre destruídas, que eram as variáveis que eu já estava comentando anteriormente. Então nessas três hipóteses a gente conclui que elas têm distribuição diferentes, né, que essas variáveis têm distribuição diferente. E mais à frente eu dei um foco como elas impactam, né? Essas três variáveis elas impactam na vitória. Então é bem legal. Aqui a gente dá uma olhada nessa primeira, que tem as wards colocadas. A gente vê que é muito pequena a diferença das wards em relação à vitória, né? Influencia bem pouco na média e na mediana. Em relação a esse aqui deixa eu dar uma olhada. Esse aqui é sobre as mortes. A gente pode ver que os abates eles influenciam já um pouquinho mais, né, na média, já tem um pouquinho mais significativo nas vitórias aqui. E esse aqui é em relação à destruição de torres. A gente vê que esse aqui, como eu disse lá no começo, o objetivo central era defender as torres, então eles já influenciam de uma maneira um pouco bem significante, né, em relação à vitória, à destruição dessas torres. Então a conclusão que a gente leva é isso, né, que protejam suas torres. Isso é o principal objetivo do jogo. É claro que, como eu disse anteriormente, todas as variáveis culminam na vitória. Todas essas variáveis são mini objetivos que impactam de alguma forma. A empresa está sempre trabalhando para o jogo ficar equilibrado, para que todas essas variáveis tenham a sua importância.
Então, aqui eu fiz uma breve análise. É claro que tem várias outras coisas que a gente pode analisar, várias outras coisas que a gente pode aprofundar, ver o que pode mais ser focado, né? O que pode, como cada uma influencia de maneira mais significante, o que deve ser focado no mapa, além da questão dos campeões, que devem ser analisadas. Cada campeão tem habilidades únicas que devem ser levadas em conta em relação ao contexto do jogo, em relação ao contexto dos campeões inimigos também, em relação às próprias habilidades dos jogadores com esses campeões. Então, tudo culmina na vitória. O jogo ele tem aí uma gama de análises possíveis, mas nesse curto espaço de tempo acabei preferindo analisar essas que são questões principais do jogo, são questões talvez até um pouco rasas para quem já conhece o jogo, né? Para quem já tem um envolvimento maior, mas o objetivo aqui é mostrar, né, a aplicação do R nesse contexto um pouco mais popular, né? E nesse jogo que é tão popular aí ao longo dos anos. Então, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu! Convido agora para conversar com o palestrante nossos moderadores, professor doutor Paulo Rioli e a professora doutora Daniele Margieski, ambos da Academia da Força Aérea. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, Fernando. Tudo bem? Bom dia. Bom Tudo dia, bem. Paulo. Tudo jóia? Parabéns pela apresentação, Fernando. Obrigado. Muito obrigado. Olha só que interessante, né? Como a gente viu aí nos comentários, o jogo aí aqui no nosso seminário, né? Internacional. Paulo, eu vou passar para você então fazer algumas perguntas para o Fernando, ok? E depois eu volto e faço mais alguns comentários, ok? Ok, bem. A primeira pergunta aí, o R aplicado ao dia a dia dos jogadores. Se todos soubessem estatística e R, como seria o nosso mundo? Isso é mais um comentário, né, no caso. É legal, né, eu estava lendo os comentários ali agora, né, estava lendo em comparação aos outros comentários, nas outras apresentações, não tem, a minha análise ela acaba não tendo um aprofundamento, né, tão grande numa questão técnica, mas ele tem um apelo popular legal, né, o pessoal gosta, porque, enfim, é um jogo muito popular. Então, é interessante a gente aplicar esses dados, porque é um jogo que possui muitas variáveis, muitas maneiras de chegar à vitória. Então a gente consegue aplicar essa para a gente ver o que é mais importante, né? Talvez dentro do jogo seja um pouco mais difícil, né? Você aplicar isso ali no calor do momento, você tem muita coisa para fazer, você está às vezes discutindo ideias com os próprios jogadores do seu time ali. Então, seja difícil você aplicar isso dentro do jogo, mas é legal a gente ter esse entendimento, né, do que é mais importante, como influencia na vitória e como isso pode fazer até a gente se tornar melhores jogadores, tendo esse entendimento das variáveis. Legal. A próxima. Parabéns, Fernando. Muitos não entendem que uma boa análise exploratória passa pela arrumação da base e o entendimento das variáveis. Nesse sentido, quais as dificuldades que você encontrou? Então, no caso do entendimento das variáveis, eu particularmente não sinto tanta dificuldade, né? Porque eu já tenho um grande entendimento. Eu joguei o jogo por muitos anos, então eu tenho uma grande familiaridade com as variáveis, com o que cada uma significa, o que ela representa. Mas aqui na apresentação eu tive o cuidado de, enfim, eu sabia que a maioria, não sei se a maioria, mas uma grande parte não jogava, não conhecia o jogo, então eu tive o cuidado de tentar demonstrar o que cada uma representa, para tentar apresentar, né, para as pessoas que não conhecem o jogo, a importância de cada uma, enfim, a importância, né? Como ela impactava dentro do jogo e qual a sua própria função, né? Mas, particularmente, eu não tive grandes dificuldades na arrumação das variáveis, não, mas acho que mais pela minha familiaridade mesmo com o jogo.
Olha só que interessante a pergunta do Luiz Lopes. Ele perguntou se o seu desempenho no jogo melhorou significativamente após o seu estudo, após a utilização do R. Conversa com a Ah, gente um pouquinho sobre isso, Fernando. eu, na verdade, não, mas não é uma questão do estudo, é porque eu não jogo mais o jogo. Eu joguei o jogo por Ah, muitos anos, mas eu fiz esse trabalho foi no final do ano passado e eu já não tenho mais apego, eu não tenho mais essa rotina. O jogo toma muito tempo, né? Então, para quem joga aí sabe, esse jogo toma uma quantidade enorme do nosso tempo, então principalmente agora com a rotina de faculdade, estou para me formar já, eu não tenho mais tempo para ficar jogando, então eu não consigo. Mas com certeza, você tendo esse entendimento, sabendo qual é o foco, qual é o objetivo, né, que você tem que ter no jogo, ele te impacta pessoalmente ali de uma maneira que você consegue racionalizar, né, as suas decisões dentro do jogo. olha só que interessante. Então, todos os jogadores aí né? Vamos aprender aí o R para poder estar melhorando seu desempenho no LoL, né? Sempre bom, né, melhorar. Com certeza. A próxima pergunta, a fundamentação das análises, teria alguma ligação com a teoria dos jogos, com a finalidade de traçar as melhores estratégias? A pergunta lá do Ademilson Maciel. Você pode falar um pouquinho com a gente, Fernando, sobre isso? Bom, eu particularmente eu não sei o que é teoria dos jogos, então eu não consigo fazer essa ligação, esse paralelo, porque eu não tenho conhecimento da teoria. Mas, com certeza, a gente tendo esse entendimento, né? O jogo ele possui equipes competitivas e coachings, né, que trabalham para melhoria de desempenho, melhores estratégias, e eles têm conhecimento de como cada variável melhora dentro do jogo. Então, sim, as variáveis elas impactam, elas influenciam como a gente traça as estratégias, em que partidas as torres são mais importantes, em que partidas os barons são mais importantes, os dragons são mais importantes. Eles têm esse entendimento, né, partida a partida. Então, sim, eu não sei o que significa a teoria dos jogos especificamente, não tenho esse conhecimento, mas os profissionais do jogo, né, as pessoas que trabalham com o jogo, eles têm esse conhecimento, né, de como traçar as melhores estratégias, sim, com base nas variáveis, né. Ah, tá. Beleza, muito obrigada, então. Paulo, mais algum questionamento? Esse último aí do Fernando Souza, né? Os times têm essa visão e investem em analistas para montar suas estratégicas. Há um mercado de trabalho nesse sentido? Por exemplo, futebol, time de basquete, né? Vôlei. Penso também aplicando esses conceitos. Não, sim, o que eu falei na pergunta anterior, né? Existem muitos, né? Não são poucos, existem muitos times profissionais nesse sentido de jogos de não só LoL, né? Mas esportes no geral. E existem analistas, existem coachings, existem pessoas por trás ali, existe além dos próprios jogadores, né? Existe uma equipe que traçam essas estratégias, que montam essa estratégia, e há um mercado de trabalho, é claro que há um mercado de trabalho, mas no geral ele está restrito a pessoas que têm envolvimento com o jogo, né? Não, acho que mais com o jogo do que com estatística em si. Então, geralmente são jogadores que, até a base que eu analisei ali, né, que eram jogadores challenger, no geral esses coachings, esses analistas, eles já têm um conhecimento do jogo de próprio gameplay, não uma base só fundamental, mas de jogabilidade mesmo. Certo. Então tá joia, Fernando. Olha, a gente gostaria de ficar conversando mais, mas nós temos um tempo aí, né? Tudo bem. Então a gente não pode dar continuidade aqui. Mas olha, Tá quem mandou certo. pergunta aí não foi respondida aqui ao vivo pelo Fernando, elas vão ser encaminhadas ao autor e vão estar disponíveis no site do evento, tá bom? Depois Tá certo. respondidas. Pessoal, muito obrigado Fernando, muito obrigada. Obrigado Muito pela obrigada pela participação. participação de todos. Tá bom? Um abraço. Obrigado. Vamos Obrigado continuar pela Parabéns. aqui. oportunidade. Tchau, Obrigada, tchau. gente. Obrigado, gente. Tchau. Tchau, tchau.